Nós vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 28 de Menachem Av. Estamos no final da carta sagrada de número 8, na quarta sessão do Tânia. Conclui o Alter Rebbe nos dizendo, baseado em tudo que ele explicou anteriormente, tomando esse exemplo, se utilizando desse exemplo que nós demos, de como a semente, uma coisa ínfima, mínima, ela faz brotar e produz frutos maravilhosos, ou seja, que dela saem as espigas ou do carocinho saem os frutos, etc., de uma forma totalmente desproporcional, mais elevada, quantitativamente, qualitativamente, essencialmente daquilo que foi semeado. Então, tomando essa analogia, tomando isso como exemplo, podemos entender e projetar para cima em relação ao plano espiritual. Que nós perguntamos, como pode ser que um ato tão simples como dar uma nota para um pobre e o pobre se alimentar disso, como isso pode desencadear efeitos espirituais tão magníficos, tão grandiosos, tão elevados, que estão acima mesmo da vida no Olam Haba, de toda a energia vital presente no mundo vindouro, nível de Tshuvah lá, enfim. Diz, baseado nesse exemplo, nós vamos entender que todo ato de tzedakah, de bondade e caridade, sheosim Israel, que Israel realizam aqui embaixo, isso produz um efeito magnífico acima. Ole lemala bibchinat healat maim nukvin, ou seja, isso ascende às alturas espirituais, como aquelas águas femininas, ou aquelas águas do receptor que despertam, estimulam e atraem o fluxo, a influência do transmissor. Ou seja, que esses atos, eles produzem um estímulo que chega até a raiz e fonte das nossas almas acima. O ato foi dar uma caridade aqui embaixo, ou colocar mais uma nota no cofrinho para tzedakah, ou dar uma caridade para o pobre. Porém, esse ato pequenininho, como uma semente, um carocinho, que parece até se desintegrar e desaparecer, isso, porém, atinge, se eleva e chega até a raiz e fonte da nossa alma acima. Anikra Beshem Knesset Israel, que essa fonte das almas acima é chamada de Knesset Israel, onde se encontram reunidas as almas de Israel, e na linguagem da Kabbalah, no Talmud, isso é chamado de Knesset Israel, na literatura do Midrash alegórica, enquanto que na Kabbalah é chamado no Zohar de Imatata, Belashon HaZohar, o Shekhinah, Belashon HaGemara, ou seja, desculpe, na Kabbalah isso é chamado de Knesset Israel, Veimatata, a mãe inferior, na linguagem do Zohar, e Shekhinah, na linguagem da Gemara. Ou seja, que esse conceito de Knesset Israel, cabalisticamente falando, está associado a Sefirah de Malchut, plano de soberania divina, o atributo de soberania, etc., conforme ele se encontra ainda no mundo de Atzilut, no campo mais elevado. E a mesma coisa também quando a gente se refere aqui, quando ele nos fala em Imatata'a, ou seja, quando ele nos diz que a fonte das almas judias é conhecida como a mãe de nível inferior, ou seja, que isso, nós sabemos que mãe, na Sefirot, está associado com Binah, com a Sefirah de Binah, uma vez que Binah, entendimento, é a fonte dos sentimentos, e o que acaba emanando depois e chegando até o plano prático. Mas Binah, como é chamado de mãe na terminologia cabalística, isso seria Imailah, a mãe a nível superior. Mas a Sefirah de Malchut, o atributo de Malchut, que é o mais baixo, de onde é proveniente, de onde é emitida a vitalidade para os nossos mundos, para todos, não só o mundo físico, mas os campos espirituais. Então a Sefirah de Malchut, que é chamada de Knesset Israel, também é chamada de Imatata, ou seja, no Zohar ela é chamada da mãe a nível inferior, que é, ou seja, aquela que está responsável na prática pela aquela sefirá, aquele atributo que está responsável na prática de redistribuir a luz e a energia divina para todas as criaturas. De qualquer forma, que ele está nos dando endereço, isso tudo se refere à fonte e origem da alma,
das almas, num nível elevadíssimo, conforme elas estão em Malchut de Atzilut, no campo ainda da emanação, etc. E ele diz que o alcance dos nossos atos simples de tzedakah, aqui embaixo, das nossas doações, das nossas contribuições, da nossa ajuda ao pobre e carente, isso tem um alcance fabuloso, chegando até as alturas mais elevadas, de onde são derivadas a fonte e raiz das almas de Israel. Ele nos diz, assim como a semente colocada, depositada no solo, ela representa o estímulo para ativar o poder de crescimento vegetal que está presente na terra. Da mesma maneira, ele nos diz, esse ato pequeno nosso, que é como uma sementinha, a nossa tzedakah que fazemos aqui, ela também representa, ela causa um estímulo, é o estímulo que vem do receptor para despertar, ativar todos esses níveis elevados que estão vinculados à fonte da nossa alma, presentes na Sefirah de Malchut de Atzilut. Agora, na sequência da carta e na sua conclusão no final, o Alter Rebbe vai nos explicar também cabalisticamente que essa Sefirah de Malchut, esse atributo de Malchut é chamado de Eretz Ha'elyoná, a terra superior. Por que é chamado de terra superior também Malchut? Qual o significado e associação desse termo com suas características? Porque assim como a terra aqui embaixo, ela produz, dela saem as plantações, dela sai a vegetação, dela saem as árvores, etc. Da mesma maneira, ele nos diz de onde é proveniente, de onde flui, de onde floresce tudo que chega, toda a influência divina, toda a energia divina que chega aos mundos. Malchut Ha, Malchut Kol Olamim, tudo isso vem do atributo de Malchut. É isso que traz a influência divina, a luz divina, a sua energia para os mundos subsequentes, Briá, Yetzirá, Asiá, etc., para os mundos mais baixos, até chegar no plano terrestre nosso. Se diz que a tzedakah realizada por Israel tem um poder especial, que ela sobe e ascende às alturas, assim como algo que foi semeado na terra. Na realidade, a gente consegue aqui semear algo, lançar algo na terra superior. O que é a terra superior? É a Sefirah de Malchut, é aquele atributo de Malchut que está depositado dentro de si, que ele concentra dentro de si toda a energia vital divina que vai fluir para todos os planos universais, que vai fluir para todos os seres e criaturas. Então, quando nós praticamos uma tzedakah aqui, essa tzedakah é como uma semente que é lançada, não só aqui embaixo, mas é lançada na terra superior, ou seja, que ela ativa e desencadeia um efeito, revelando essa luz divina, essa energia que está concentrada em Malchut, para que ela desça, seja atraída para os planos inferiores. E com isso se produz a colheita, com isso começa a florescer, por assim dizer, ou seja, começa a brilhar, iluminar uma luz divina nos planos inferiores, e essa luz divina que chega até os planos inferiores, particularmente até a pessoa aqui embaixo, na hora da reza, etc., como dissemos, isso é o Chesed Hashem, isso é a bondade divina, é como uma tzedakah que vem de Deus, de forma equiparada e proporcional, paralela ou correspondente ao nosso ato de tzedakah aqui. Só que isso vem em grande maneira, isso é uma revelação estrondorosa, como que o resultado da pequena semente que se deteriora também é algo incomparavelmente superior. Apenas ele nos pergunta aqui, ele vai só terminar elucidando qual a relação entre a Sefirah de Malchut, o atributo de Malchut, e a Sefirah de Chesed. Chesed é o primeiro dos 7 atributos chamados emocionais, a bondade de Deus. Malchut é soberania. Então, se a gente fala que essa revelação de Deus é proveniente de Chesed, então por que aqui a gente afirma que o semear disso acontece em Malchut? Então ele nos fala que através disso que nós semeamos tzedakah, realizamos tzedakah aqui embaixo. Com isso a gente consegue despertar efeitos, ativar, estimular algo na chamada Eretz Elyoná, na terra superior, que é a Sefirah de Malchut de fato, mas que ela recebe dentro de si as influências de Chesed.
ou seja, conforme é trazido na Kabbalah, a Sefirah de Malchut, ela de si própria não tem nada, ela não possui nada, ela não tem características próprias, ela não tem o poder próprio, etc. Tudo que ela tem é o que ela recebe das Sefirot anteriores ou superiores. Aqui também a semente é lançada na terra superior que é Malchut, porém o que ela vai atrair é a bondade divina, é o fluxo proveniente de Chesed, de bondade, que vai ser atraído até Malchut para depois se materializar até aqui no nosso mundo terrestre. Por isso ele explica para nós agora em seguida, na linguagem cabalística, que na verdade dentro da Sefirah de Malchut, dentro do atributo do reinado divino, soberania de Deus, está envolvido, ele abrange também o atributo de Chesed, da bondade de Deus. הכלולה מכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מיוחדת בהם בתכלית. Então ele nos fala que a Sefirah de Malchut, ela engloba dentro de si todas as outras midot, não somente Chesed, todos os outros atributos, Chesed, Gvurah, Tiferet, etc., todos os atributos de Deus que representam as Sefirot, eles estão também englobados, incluídos dentro da Sefirah de Malchut. O Meyuchedet Bahem Betachlit, estão unificados com ela de forma máxima absoluta. Bereshitan, já que a primeira das Sefirot, chamadas emocionais das Sefirot, se fala os 6 dias da criação, estão associados a esses 6 atributos de Deus, essas 6 formas de atuação que começam por Chesed, já que o início elas são encabeçadas por Chesed, pelo atributo de bondade, Be'aledei Re'alazu, e através desse semear da nossa parte, através desse despertar dessa iniciativa nossa, que nós fazemos elevar esse estímulo nosso que vem aqui de baixo, Mitorer Chesed Hashem Mamash. Então, através da nossa bondade praticada aqui embaixo, a gente consegue despertar a bondade infinita de Deus, aquela bondade absoluta. Shehu Gilu Yoroid Barach, que isso se constitui numa revelação da luz divina. Nisso consiste uma revelação maior, para que essa revelação se manifeste leredu, lehair, lemata, leneshamot Israel, para que ela venha, desça, brilhe, ilumine aqui embaixo mesmo no plano terrestre, para as almas de Israel que se encontram aqui incorporadas no corpo físico, no mundo material, mas que essa luz consiga e possa se fazer presente e revelada de forma evidente mesmo aqui, bibchinat gilui rav ve'atzum, ou seja, que ela se revele de uma forma grande e intensa. Beshat atfilah al kol panim, pelo menos na hora da reza. Daqui a gente entende que, na verdade, um Yehudi, através das mitzvot, de Torá, etc., ele poderia, ou virtualmente, ele até pode captar essa luz e aprendê-la, retê-la sobre si, talvez durante todo o seu dia, quando ele estiver ocupado com Torá, mitzvot, fazendo bem, praticando bem, etc. Mas mesmo que ele não consiga reter essa revelação tão elevada durante todo o dia, mas ele nos diz, porque essa revelação é Gilui Rav Ve'atzum, é uma revelação muito forte e intensa, muito grande e especial, mas pelo menos Beshat Atfilah al Kol Panim, pelo menos que na hora da reza isso se faça presente dentro da pessoa, energizando sua alma, calibrando seu espírito, fortalecendo seu judaísmo, sua espiritualidade. Então se fala que o atributo de Malchut, na linguagem cabalística, aquele atributo de soberania, ele contém dentro de si todas as luzes, todos os fluxos, influências que vêm das sefirot, dos atributos anteriores e superiores a ela. Assim como Dibur está associado com fala, Malchut Pé, Torá Shebal Pé, assim diz o Tikkun Zohar, que Malchut está associado com fala, e como a gente já disse outras vezes, que o rei, pela sua fala, pelas suas ordens e comandos, assim ele reina, assim ele comanda, Bidvar Melech Shilton, pela palavra do rei, ele governa. Assim também é a fala, ou seja, que a fala não tem algo próprio de si. A fala é um instrumento para expressar as ideias que estão no intelecto da pessoa, ou para expressar, manifestar os seus sentimentos, suas emoções, suas vontades. Então, assim como a fala é
é instrumental, ela não tem algo próprio, mas ela serve de instrumento para revelar aquilo que está acima dela. Assim também ocorre com a Sefirah de Malchut, com o atributo da soberania divina, que é chamado de Malchut, que é onde se revelam os outros atributos, onde se revela o fluxo, a luz presente nos atributos anteriores, e portanto é através dela, de Malchut, que isso se revela e chega até nós. Isso que ele nos fala, que através da tzedakah, a tzedakah que nós fazemos aqui embaixo, é a iniciativa inferior, é o despertar inferior, é a pequena coisa, mas é aquilo, como a sementezinha, é aquilo que vai motivar, estimular, detonar, desencadear toda essa reação transcendental, toda essa reação magnífica. Então é isso que desperta a bondade divina, que vai se fazer presente, se revelar e manifestar de forma muito intensa dentro da pessoa na hora da tefilá, na hora da reza. Prossegue o Alter Rebbe nos diz que por mais que a grandeza de Deus nem pode ser imaginada, calculada, ou seja, Deus é de uma grandeza infinita e ilimitada, ad dekola kamek elohashiv, a tal ponto que tudo, todo o resto, qualquer coisa, é completamente insignificante diante dele, é completamente nulo diante de Deus, não é? Porém, הרי במקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. Sim, dizem os nossos sábios, no lugar que você encontra a grandeza de Deus, lá mesmo, na verdade, você está encontrando a humildade de Deus. Como as águas que são capazes de descer de alturas muito elevadas até a terra mais baixa, até o vale terrestre mais baixo. Assim também ocorre com a divindade. Ou seja, na realidade ele nos diz que a nossa tzedakah aqui embaixo provoca e desencadeia efeitos especiais. Ela mexe, estimula a revelação de um aspecto muito elevado da luz divina. Que isso é grandioso, grandioso até demais. Mas aqui a novidade e a grandeza maior, que essa é a grandeza divina. Onde você encontra a grandeza divina, onde se manifesta a grandeza divina, lá você encontra a sua humildade. Ou seja, essa é a grandeza maior de Deus, que é capaz de trazer todo esse efeito grandioso até o plano mais baixo, inferior. Isso seria a humildade, entre aspas. Ou seja, por mais que a grandeza de Deus é infinita e ilimitada, então, como é possível que isso seja captado e trazido até o ser humano aqui embaixo? Então ele nos diz, exatamente essa é a característica da bondade divina. Essa bondade, por ser tão infinita e tão ilimitada, essa é a sua característica, assim como as águas que descem do plano mais elevado até o plano inferior. Então assim também se diz sobre Deus, onde está a sua grandeza, lá vai ter a humildade. Não é que por ser grandioso vai excluir os mais pobres, humildes, ou em termos espirituais, que somos nós, limitados. Ele diz, não, a sua grandeza vai chegar até aqui, nós, vai estar refletida até onde há humildade. Seja que, por ser uma bondade infinita e ilimitada, então ela pode chegar até esse plano inferior, mas ela vem de Deus, por Deus, como uma tzedakah, uma bondade e caridade para nós. Zeu Shekatu vai terminando o Alter Rebbe essa carta nos dizendo, isso é o que está escrito. Isso é o que encontramos no versículo Zarach bachoshech or laisharim Hanun verachum vetzadik. Ou seja, nos fala um versículo que se encontra no Teilim, no Salmo 112. Ele, se referindo a Deus, brilhou na obscuridade como uma luz para os íntegros. Ou seja, Deus fez brilhar, iluminar a escuridão para aqueles que são íntegros. Ele, Deus que é gracioso, misericordioso e tzadik. Então aqui, pelo sentido literal do versículo, e de acordo com os comentaristas clássicos, o que ele fala no versículo no final do versículo, Hanun verachum vetzadik, que Deus é misericordioso, bondoso e tzadik, se refere a Deus. Mas nós sabemos que o ser humano tem que emular a Deus.
tem que copiar Deus nas suas atitudes. Deus é bondoso, seja você também bondoso. Deus é misericordioso, haja você também com misericórdia. Deus é justo, é íntegro, tzadik, seja você também. Então isso que ele nos diz, Zarach bachoshech or laisharim, que Deus faz brilhar e iluminar uma luz que ilumina, dissipa a escuridão. Ou seja, ele está falando escuridão em termos espirituais, e daquela pessoa que praticou a tzedakah, ou aquele que está rezando com devoção. Então essa pessoa consegue que Deus dissipe a sua escuridão e faça brilhar uma luz para aqueles que são yesharim corretos, para aquela pessoa que também se comporta dessa maneira, Hanun verachum vetzadik, sendo piedoso, misericordioso, tzadik. Ou seja, Adam Hanun verachum vetzadik, quando aquela pessoa atua com essas características, sendo bondoso, caridoso, misericordioso, etc., Tzadik tzedakot ahev, e ele apreciando as tzedakot, fazendo tzedakah de bom grado, de bom gosto, gorem leor Hashem, com isso ele provoca e causa que a luz divina se manifeste, brilhe, sheizrach lenishmato, dentro da sua alma, e mesmo aqui nesse mundo terrestre, com sua alma incorporada nesse corpo físico limitativo, mesmo assim ele consegue causar que essa luz divina, sheizrach lenishmato, amelubeshet begufo, haomed bachoshech, que essa luz divina ilumine e brilhe na sua alma, mesmo quando ela está ainda revestida no corpo, nesse corpo. Apenas concluindo a Igeret HaKodesh, a carta sagrada de número 8, quando o Alter Rebbe estava nos explicando o poder e o alcance maravilhoso da tzedakah, quando nós falamos que através de Zorei tzedakot, de semear tzedakah, nós conseguimos com isso fazer brotar e colher matzmiach yeshuot, salvações, e ele nos explicou longamente como o ato simples de tzedakah aqui, que se assemelha como lançar uma sementezinha pequena, mas assim como a semente pode dar origem, o caroço pode dar origem a uma árvore magnífica, uma árvore frutífera, repleta de frutos e outras sementes e assim por diante. Da mesma maneira, através de um ato pequeno de tzedakah aqui embaixo, nós estimulamos reações espirituais magníficas, e isso é atraído e se revela para nós aqui nesse mundo, ou seja, algo que parece até um pouco inconcebível, difícil de acontecer, porque isso, na verdade, essa revelação, como nós vimos, supera até as revelações que ocorrem no mundo vindouro, no Olam Abba. Ou seja, aqui se revela algo da própria essência divina para almas incorporadas, para seres humanos de carne e osso na nossa condição mortal que estamos aqui nesse mundo material e assim por diante. Mas mesmo, e por isso é chamado de uma Yeshua, como uma salvação. Ou seja, isso é um efeito maravilhoso, é algo que supera todas as expectativas, todas as proporções entre aquilo que nós fizemos. Ou seja, a tzedakah que a gente realizou, mas isso que ele nos afirma, que através da tzedakah a pessoa manda o estímulo para cima, por assim dizer. Isso representa a nossa iniciativa, o nosso passo, que motiva, que ativa essa bondade divina que vai se refletir nos concedendo essa revelação intensa para nós, que pode ocorrer na hora da tefilá, na hora da reza, quando a pessoa se prepara para tanto. Isso que nós falamos, que onde você encontra a grandeza de Deus é infinita e ilimitada, a tal ponto que tudo é insignificante diante dele. Mas onde você encontra, assim afirmam nossos sábios, onde você encontra a grandeza de Deus, lá também você encontra, por assim dizer, a sua humildade. Ou seja, que essa é a grandiosidade de Deus, que mesmo os assuntos mais grandiosos e elevados, ele consegue trazer, ele consegue fazer isso descer e baixar até o plano mais baixo e inferior. Isso significa, nesse nosso contexto, onde você encontra a grandeza de Deus, ou seja, onde se revela essa bondade divina especial, que isso seria Chesed, está associado com Gdulá, com grandeza. Essa grandeza é infinita e ilimitada. Por isso, na realidade, nós, seres humanos aqui de carne e osso, nem seríamos capazes de conter
algo dessa revelação infinita dentro do corpo físico limitado que nós estamos. Porém, ele nos diz justamente nisso, aqui, nisso consiste a grandeza da bondade divina, que ela é associada, ela é equiparada nos livros com água, assim como as águas da chuva descem das alturas celestiais e chegam até o plano terrestre mais baixo. Da mesma maneira, essa é a característica da grande bondade de Deus, que onde está a grandeza, lá também se encontra a humildade, ou seja, mesmo essa grandiosidade imensa pode chegar até os seres e criaturas mais humildes como nós, seja no estado, na condição que nós estamos. E se fala que essa é a grandeza de Deus, onde está a sua humildade, que Ele é capaz de trazer e baixar toda essa revelação até esse ponto mais inferior. E Ele nos diz, esse é o significado também da frase que nós encontramos no Teilim, Salmo 112, Zeu shekatuv zarach bachoshech or laisharim chanun verachum vetzadik. Diz o versículo que ele, Deus, brilhou na obscuridade como uma luz, ele faz brilhar, ele ilumina para os íntegros, ele que é gracioso, misericordioso e tzadik, conforme a gente explicou, que na realidade o ser humano tem que emular a Deus, tem que seguir nos passos de Deus, por mais que aqui no versículo literalmente esses termos de gracioso, misericordioso, tzadik, bondoso, misericordioso se refere a Deus, mas ele diz quando nós nos conduzimos dessa mesma forma e maneira de alideixe Adam, Hanun, Verachum, Vetzadik, quando a pessoa também se comporta dessa forma, é claro, dentro das limitações de criatura, isso não vai se comparar com a atuação de Deus como Criador infinito e limitado, porém quando a gente segue na mesma linha, nós também procuramos ser bondosos, caridosos, misericordiosos, atuar como tzadik, justos, etc. Aquele que tzadik tzedakot ahev, aquele que aprecia as tzedakot, ou seja, que a pessoa pratica bondade e caridade e faz isso de bom grado, ele gosta, tem prazer de fazer isso, não faz contrariado, etc. Então, com isso, gorem leor Hashem, com isso a pessoa causa o efeito, ela provoca e desencadeia que a luz divina ilumine e brilhe na sua alma. Leor Hashem sheizrach lenishmato amelubeshet begufo, e não só que a sua alma é iluminada quando ela está desincorporada, desvinculada do corpo e do plano físico. Não, essa que é a maravilha, essa que é a novidade aqui, a pessoa consegue atrair essa luz divina, esse brilho, essa iluminação fabulosa, de maneira que ilumine e brilhe na sua alma, ainda estando aqui revestida do corpo físico. Haomed bachoshech, de fato, em termos espirituais, esse corpo físico junto com a alma animal, etc., isso obscurece a nossa espiritualidade. Encontrar-se aqui, vivendo nesse mundo materialista, etc., isso também encobre a espiritualidade, isso é um plano espiritual escuro, obscuro, de trevas espirituais. Mas essa novidade que ele nos diz, que aquele que age como Hanun, Verachum, Vetzadik, como bondoso, misericordioso, justo, etc., praticando tzedakot, com isso ele consegue atrair a luz divina para que ela brilhe e ilumine a sua alma, mesmo estando aqui incorporada dentro do corpo físico, estando nesse mundo de escuridão espiritual. E esse corpo físico que a gente encontra, conforme ele é chamado no Zohar, Sheumash Hadechavia. Zohar chama o nosso corpo pela grosseria que o plano físico, suas fraquezas, inclinações e tendências nos causam. Então isso é chamado, na linguagem do Zohar, da pele da serpente, como a embalagem da serpente. A serpente é aquele elemento do mal que levou o ser humano a cometer o primeiro pecado, que seduziu a pessoa com o primeiro pecado. Assim também se diz que o nosso corpo, ele também é uma embalagem para a alma, mas uma embalagem, enquanto nós estamos aqui nesse plano terrestre, mas é uma embalagem comprometedora, como se fosse a pele da serpente, ou seja, assim como a serpente, a cobra, ela
detonou no ser humano inclinações negativas, ela conduziu o ser humano ao pecado, à falha, à transgressão, etc. Da mesma forma, como se diz, a carne é fraca, não é? O nosso corpo físico limitado, na Kabbalah ele é chamado de mashcha de chavia, é como uma embalagem, mas como se fosse a casca da serpente, ou seja, que acaba nos levando a coisas negativas. Portanto, dentro dessa embalagem, envolvido pela clipá, pelas cascas que encobrem a espiritualidade e a divindade, fica muito difícil ter qualquer percepção espiritual. Mas aqui ele nos diz que através da tzedakah isso acontece. Através da tzedakah, zarach bachoshech or leisharim, Deus faz brilhar no meio das trevas, da escuridão espiritual, uma luz para aqueles que seguem no caminho correto, praticando bondade, caridade, etc. Portanto, aqui se produz um verdadeiro milagre, ou seja, que a luz divina infinita pode ser captada aqui embaixo, no corpo físico, por nós, criaturas limitadas, de carne e osso, mortais, etc., mas conseguimos captar algo disso, e por isso isso é chamado uma Yeshua, como uma salvação para a alma, para a espiritualidade. Na linguagem do Zohar, quando aqui se obtém, se produz uma transformação, quando se transforma a escuridão em luz, não só que se vence a escuridão, mais do que isso, consegue se transformar a própria escuridão, convertendo-a em luz. Por isso isso é chamado de uma Yeshua, como uma salvação. Ou seja, o que é uma Yeshua? Quando a pessoa foi salva, ele estava em apuros, ele estava numa situação de risco, ele estava correndo perigo, não é? A sua vida estava correndo risco. Quando uma pessoa foi resgatada, foi liberada, ou saiu daquela situação, foi curada, etc., se salvou, ela obteve uma salvação. Então isso significa Yeshua, a pessoa ser salva de uma situação de risco, de perigo, etc. E aqui a nossa alma também, em termos espirituais, se encontra numa situação de risco, de perigo, etc., numa escuridão espiritual tremenda, e nisso consiste a Yeshua, a salvação. No que vem a salvação? Quando a alma é resgatada dessa condição, quando ela é libertada de todas essas limitações, quando ela é salva das fraquezas do corpo físico, do mundo materialista e assim por diante, e como ela é salva através dessa luz, essa luz que se faz presente na sua alma, iluminando-a, brilhando, energizando ela, e isso é obtido através do que? Da tzedakah que a pessoa faz. E com isso ela consegue transformar a própria escuridão em luz. E a partir disso nós vamos entender então essa parte da liturgia que ele mencionou no início da carta, Vezeu, esse é o significado do que está escrito, Matzmiach Yeshuot, aquele que zoreia tzedakot, aquele que semeia tzedakot, atos de tzedakah, com isso ele consegue, Matzmiach, ele faz brotar Yeshuot, salvações, ou seja, que essas salvações, esse efeito especial que se produz de isentar, libertar a pessoa do aperto, do Yetzer Hara, da inclinação no mal do corpo físico, etc. Então, essa Yeshua, essa salvação da sua espiritualidade, ela brota a partir daquilo que a pessoa semeou, fazendo tzedakah. E isso o resultado é muito mais grandioso do que o esforço que ele empreendeu, do que ele colocou só uma semente, isso é semear. Por isso ele diz, aqui também nós demos uma nota para o pobre necessitado, mas imagine só o efeito espiritual que isso desencadeia, algo fabuloso. Ele nos diz que essa Yeshua, essa salvação brota a partir daquilo que nós semeamos com a tzedakah. Isso foi semeado na chamada terra superior. Essa terra superior, na linguagem cabalística, que é chamada também de Eretz Chefetz, uma terra de prazeres que Deus aprecia, que Deus deseja. Isso tem a ver com o que? E a Shekhinah, o Knesset Israel. Isso está associado a Shekhinah, que isso está relacionado também com a Sefirah de Malchut, o atributo de Malchut, o 10º atributo.
das 10 Sefirot, o Knesset Israel e a comunidade de Israel, porque em Malchut se encontra a fonte de todas as almas de Israel que descem a esse mundo. Shenikret ken al shem shemitlabeshet betachtonim lachayotam. Assim ela é chamada de Shekhinah. Por que Shekhinah? Shekhinah vem da palavra, do termo Lishkon, aquele que habita, aquele que se reveste dos planos inferiores para vivificá-los. Shekhinah seria a presença divina habitando aqui no plano inferior. Moshkatuv, já que essa força energia é derivada da Sefirah de Malchut, conforme está escrito, Malchutcha, Malchut Kol Olamim, o teu Malchut, Deus, a tua soberania, o teu aspecto, o teu atributo de Malchut, de soberania, é o que dá vitalidade e energia para todos os mundos. Portanto, ele nos diz que aquilo que nós semeamos através da nossa tzedakah aqui embaixo, isso produz uma luz divina especial, uma energia adicional que é depositada na Sefirah de Malchut, no atributo de soberania, que é a fonte de vitalidade e energia divina para todo mundo, para todo o universo. Bifrat, Minaprat, ele nos diz se isso é produzido através de todo o ato de tzedakah que nós realizamos, mais ainda ele nos fala que Shezorim be'eretz hakodesh atachtonah, quando nós semeamos essa tzedakah na terra santa aqui embaixo, ou seja, não só que nós praticamos tzedakah, mas que essa tzedakah em especial é direcionada para a Terra Santa, para a Terra de Israel, para os seus habitantes, para as pessoas necessitadas que se encontram lá. Então isso tem um alcance e um poder mais elevado e mais especial ainda, porque Eretz HaKodesh, a Terra Santa, aqui embaixo, no plano inferior, está escrito nos livros da Kabbalah que ela mechuvenet kenegda mamash. Terra Santa aqui, ela é equiparada, ela está alinhada de forma absoluta com a Sefirah de Malchut. Ou seja, se diz que o mundo todo recebe a influência da Sefirah de Malchut, etc. Mas, em especial, a terra de Israel, nós encontramos isso nos nossos sábios também, sobre o Beit HaMikdash, que o Beit HaMikdash, o templo sagrado aqui, estava equiparado ao templo sagrado conforme ele se encontra no plano espiritual, no plano elevado. Da mesma forma ele nos diz que isso se aplica também na tzedakah que fazemos com a terra de Israel em especial, porque Eretz Israel, a terra de Israel, ela está alinhada e ela está equiparada àquilo que é chamada de, aquilo que nós chamamos na terminologia cabalística de Eretz Elionah, a terra superior. Malchut é chamado de terra porque é a última das 10 Sefirot que recebe a influência de todas as anteriores, mas estamos falando de um atributo divino superior, por isso é chamado de Eretz Elionah, a terra superior. E se diz que Eretz Israel está alinhada, equiparada com Eretz Elionah, por isso inclusive se fala que as bênçãos para todo o resto do mundo dependem daquilo que está acontecendo em Eretz Israel, porque ela está alinhada e ela recebe primeiramente da Sefirah de Malchut. Por isso se diz She'azriya nikletet teikef umiad be'eretz ha'elionah. Essas sementes que são lançadas através dos nossos atos de tzedakah, isso é captado, ou seja, isso é absorvido imediatamente. Ele nos fala que essa tzedakah que é dada, a semente da tzedakah, é imediatamente absorvida na chamada terra suprema, na terra em cima, Sefirah de Malchut, bli shum meniah veikuv baolam, e não há nenhuma interferência, obstáculo no mundo que possa impedir esse processo ou possa retardá-lo. מאחר שאין שום דבר חוצץ ומפסיק כלל בין ארצות החיים. Uma vez aqui ele nos diz em termos cabalísticos, porque não há nada que intervenha, intercepte entre as terras da vida, seja a Eretz HaChaim, a terra da vida de onde emana a vida, isso se refere à terra da vida suprema. Eretz HaChaim também representa a fonte de todas as almas de Israel, seja a fonte de vida para todas as almas que virão a esse mundo, enquanto que a terra da vida abaixo, isso representa Eretz HaKodesh, a Terra Santa, aqui no plano geográfico, no plano terrestre. Ele nos diz que no momento que
a semente é lançada e imediatamente a semente através de tzedakah é absorvida na chamada terra superior, que é a terra da vida, de onde emana a vida, então isso produz efeito e isso logo é redirecionado também, em especial aqui para o nosso mundo terrestre. Não há nada que impeça que atrapalhe esse processo. Porque assim é trazido que a Terra Santa ela é considerada o portal dos céus. Como nós falamos, ela está alinhada com os céus de uma forma especial. Por isso lá as coisas fluem, ou seja, essa influência, aquilo que se produz aqui, o tzedakah que é dado em Israel, isso é absorvido de forma mais rápida, instantânea, imediata, lá em cima na Sefirah de Malchut. E também o fluxo que emana e deriva de Malchut para chegar na Terra Santa, então isso também é expedido, é emitido de uma forma mais ágil e rápida. Por quê? Porque está alinhado, como nós dissemos, e assim a terra de Israel é chamada de Shar HaShamayim, o portal dos céus, por onde fluem essas influências, essas bênçãos, onde elas são transmitidas. Mashen ken bechutz laaretz vedal. Ele nos diz, diferente disso é o que ocorre quando se trata de fora de Israel. Ou seja, em outras palavras, fora da Terra Santa, mesmo que se desencadeou esse efeito, mesmo que se semeou tzedakah e etc., e aquilo, por assim dizer, foi depositada, essa cota de espiritualidade que pode ser trazida e obtida aqui para o mundo, mas quando não se trata da Terra Santa, pode haver, o que nós entendemos daqui é que pode haver interferências, pode haver obstáculos, isso pode retardar, diminuir ou limitar a atração desse fluxo aqui para a terra. Diferente disso, aquilo que se faz em relação à terra de Israel, a tzedakah para a terra de Israel, isso flui sem obstáculos, sem dificuldades, sem impedimentos e produz o seu efeito de imediato.